Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, eu queria agradecer muito todo mundo que chegou nessas últimas semanas. Batemos 2.100 inscritos aqui no YouTube, agradeço demais para vocês. É uma forma de ver que o trabalho está sendo recompensado, todo dia chegando gente nova, acompanhando. Tentei alimentar mais os shorts essa semana, tô até pensando em de repente fazer cortes do YouTube para jogar para lá também. Então, muito obrigado. E se você tá aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Queria agradecer também todo mundo que chega nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E também convido todos vocês a conhecer o meu projeto do Apoia-se, né? Lá no Apoia-se você me ajuda financeiramente a continuar criando esse tipo de conteúdo e garante conteúdos antecipados. Eu sei que essa semana a gente não teve aí muitos conteúdos, mas toda semana tá chegando coisa antecipada pra galera lá do Apoia-se, beleza? Bom, vídeo de hoje tá atrasado, eu sei, mas vamos ao recap da última semana, né? Tivemos jogos do Mineiro, do Paranaense e da SPFL pra gente falar. Começando pelo Campeonato Mineiro, né? Tivemos a abertura do 8º Campeonato Mineiro, tivemos a vitória do Nova Serrana Forja 18-3 contra o Uberlândia Lobos. E eu preciso confessar, foi um jogo muito duro de assistir, né? Duas equipes que cometeram muitas faltas, duas equipes que não pareciam ainda muito prontas para esse começo de temporada. Eu sei que é o normal do começo do ano, mas foi um jogo muito travado, muito tenso, os ataques não conseguiam ritmar, né? Muitas faltas em vários momentos que prejudicaram as duas equipes e um jogo que foi realmente muito aquém do que a gente poderia imaginar, né? Eu achava que a gente poderia ter um jogo truncado, apertado, mas eu achava que a gente teria um jogo melhor, né? Eu acho que assim, o Nova Serrana Forge desvence e tem que agradecer muito a sua defesa. Primeiro porque a defesa conseguiu no segundo tempo praticamente anular o Uberlândia Lobos, forçou diversos sacks, forçou o punch bloqueado, que veio a ser o touchdown que deu a vitória. Porque assim, o ataque de Nova Serrana não tem a fisicalidade para jogar o que quer. É uma equipe que quer jogar na double wing, é uma equipe que quer fazer estilo de jogo variado e fechado, mas não tem fisicalidade naquela linha ofensiva, não tem fisicalidade no seu jogo para manter isso por 48 minutos. Né? Assim, eu acho que isso é algo treinável, algo adaptável, algo ajustável, sim, mas eu acho que é um estilo de jogo que ele só foi realmente útil no final. Porque quando você está na frente do placar, você queima relógio, você tenta criar pulga atrás da orelha e tudo mais. Só que fora isso, é um sistema que não é sustentável, né, quando você não tem uma linha ofensiva que consiga fazer isso. E nesse primeiro momento, a linha ofensiva não conseguiu mostrar isso no primeiro jogo. Quando tentou passar a bola, acabou tomando uma interceptação, que só não virou touchdown por uma falta da equipe do Uberlândia Lobos. Eu acho que é um ataque que vai ter que se mexer para criar coisas diferentes se quiser ser competitivo. Eu acho que é um ataque que nesse momento, né, não consegue brigar dentro do estado, né, dentro do Campeonato Mineiro. Eu acho que faltou muito, né, e vai ser um problema nos próximos jogos, né? Ou a sua L dá esse próximo passo, ou você cria formas diferentes de correr, principalmente por fora, né, que é onde o time teve um pouco mais de sucesso, mas, né, foi um jogo muito abaixo de um ataque que quer correr dessa forma, que é tão não convencional, né? Então, se você quer aplicar isso como sua base, como praticamente o único jeito que seu ataque vai operar, o único pacote que seu ataque vai usar, você tem que ser excelente, você tem que trazer ali uma coisa que é muito grande, que é a fisicalidade. Nova Serrana não trouxe nesse primeiro jogo. Mas, por outro lado, a defesa tá de parabéns, né? O Uberlândia conseguiu conectar alguns passes, né? Até uns passes longos ali que vieram na campanha do field goal da equipe, mas no segundo tempo, turnovers, né? O turnover que decretou a vitória também no finalzinho, vários sacks ali colocando o ataque adversário para trás e fez o que tinha que fazer para dar chances para o seu ataque operar, né? Mas foi ali a defesa special teams, né? Podemos dizer assim, que acabaram resolvendo o jogo, então vitória para Nova Serrana. Para a equipe do Uberlândia Lobos, assim, foi uma equipe que tentou mais coisas, foi um ataque que se mostrou mais aéreo, né, que parecia que tinha mais condições de tentar passar a bola, mas no segundo tempo caiu muito, sofreu, né, teve turnovers e acabou não conseguindo se encaixar da melhor forma, mas trouxe coisas diferentes, né, acabou sendo punido por muitas faltas, né, e posso falar com tranquilidade que as faltas tiraram a vitória do time. Né, quando a gente olha as situações, né, primeira interceptação retornada para o touchdown, que foi anulada por conta de uma falta após interceptação. A campanha que veio a ter o punch bloqueado dentro da endzone foram uma sequência de faltas combinadas com sacks da equipe de Nova Serrana. Então o Uberlândia acaba pagando por seus erros.
né? Assim, poderia ser um jogo de muito mais mérito de Nova Serrana, mas não foi. Eu acho que o Uberlândia fazia um jogo melhor, apesar do placar baixo, controlava melhor as ações, a defesa conseguia fazer seu trabalho para não deixar o adversário explodir no jogo, mas sequência de faltas, sequência de erros e um trabalho de special teams ruins acabaram custando a vitória para a equipe de Uberlândia. Bom, e sem falar, no final do jogo, quando a Nova Serrana quis, né, gastar o relógio, cometeu uma falta ali que deu uma primeira descida no final que gastou muito mais relógio, obrigando o time a se desesperar na sequência e tomar a interceptação. Então eu acho que é um pouco do resumo de Uberlândia. Uma equipe que trouxe uma variedade um pouco maior, mas que não conseguiu ter cuidado nos detalhes das faltas para não perder da forma que perdeu. Mas assim, o jogo poderia ter ido para qualquer um dos lados. Eu acho que são duas equipes que hoje não estão na briga pelo título, né? Mas são equipes que têm muita coisa para observar se quiserem melhorar, né? Ainda vai ter mais um jogo na fase de grupos e tem o wildcard também. Pode ter o wildcard para essas equipes. Indo para o Campeonato Paranaense, o único jogo que a gente teve na rodada, a vitória do Francisco Beltrão Redfit 14-12 contra o Curitiba Lions. Um bom jogo, né? Duas equipes aí que se entregaram, que tentaram, que lutaram até o final, né? E assim, duas perguntas minhas foram respondidas nesse final de semana. A primeira era que o Francisco Beltrão Redfit realmente conseguiria ser um time que jogaria para brigar em algum momento do Paranaense, e o Curitiba Lions, né, que conseguiu ser competitivo. Eu acho que o time perdeu, obviamente o time perdeu, e você viu a frustração dos jogadores ali depois da derrota. Era uma equipe que, como até falei na prévia, né, se criou uma certa expectativa, muita gente tentando empolgar um pouco mais com a equipe de Curitiba, mas no final das contas a equipe de Francisco Beltrão saiu com a vitória. Tem duas coisas em comum entre as duas equipes durante o jogo, que foram faltas e problemas de snap. Eu acho que os dois ataques sofreram com os snaps, e os dois times, de maneira geral, acabaram sendo punidos com faltas. Mas, né, esse final de semana da FABR foi pra gente lembrar da importância dos special teams. Falei do último jogo que teve ali o punch bloqueado. Aqui também special teams foram cruciais, porque a gente está falando de extra point perdido, que depois você foi obrigado a ir para uma conversão de 2 pontos. Retorno de touchdown da equipe de Francisco Beltrão com o Galina. Então, assim, eu acho que a equipe de Francisco Beltrão se jogou melhor nesses detalhes dos special teams, né? O Galina que teve também... foi o kicker, né, que converteu os extra points. Então foi uma coisa muito interessante. O ataque do Redfit usou 2 quarterbacks. Gostei muito do que a entrada do Igor trouxe para o jogo. Eu acho que você perde um pouco na mobilidade por ele ser um cara um pouco maior, que não vai conseguir correr tanto com a bola, mas consegue fazer bem play action, consegue estender algumas jogadas. Acabou tomando uma interceptação ruim, né, que entra até um pouco num vídeo que eu falei nos outros dias de outro quarterback, que você tem que olhar para a defesa, não só para o seu recebedor. Um passe que ele claramente não olhou para a defesa antes e acabou sendo interceptado, mas trouxe uma dinâmica maior para o jogo aéreo e também abre espaços para o jogo terrestre, né? O time conseguiu correr um pouco melhor com a bola, teve um bom touchdown ali quando chegou na goal line, uma jogada que eu gostei bastante para ir para end zone. E no começo do segundo tempo, né, teve o retorno para touchdown do Galina, que foi o diferencial, né? Sobre a defesa, né, do Redfit, eu acho que era uma defesa que poderia ter feito ainda mais estrago, porque assim, conteve bem o jogo terrestre do Curitiba Lions, mas o Breno correu bem com a bola, né? Seja algumas corridas desenhadas ou algumas corridas ali improvisadas, o Breno conseguiu achar bom espaço, mas anulou o Breno na tentativa de 2 pontos, que garantiu a vitória. Teve uma interceptação numa boa leitura do safety, mas o ataque de Curitiba ficou fazendo a mesma coisa o jogo inteiro e a defesa não se ajustou a isso. Então poderia ter terminado o jogo com muito mais interceptação, poderia ter controlado muito mais o jogo nesse estilo, porque a equipe de Curitiba ficou insistindo, porque não tinha reação do outro lado. Tirando até depois da interceptação, que a equipe meio que entendeu o que estava acontecendo, não se ajustou. Então o Lions continuou fazendo aquilo e continuou achando espaços. Então eu acho que é um ponto de atenção nessa vitória, que você poderia ter controlado mais as ações. Quando o time do lado de lá não está variando, você tem que ajustar, né? Inclusive foi assim que o time do Curitiba Lions marchou muito durante o campo, né? Então muita jogada que o receiver só estava fazendo fly ou fade, né? Estava marcado ali numa press e conseguiu sair da marcação, né? A press é quando o corner tenta marcar na linha,
né? Então o receiver do Curitiba Lions conseguia sair dessa marcação em primeiro momento da linha e o fundo do campo estava mais aberto, né? O Redfield jogou com um safety mais na parte de fundo do campo e isso dava esse espaço para o Breno, né? E conseguiu em vários momentos ali conectar bons passes fazendo um pouco disso, né? Às vezes tentava fazer ali um play action bem rápido, né? Onde só fingia a entrega e já passava. Então, o Curitiba Lions não variou muito e não precisou, né? Porque a defesa foi dando esses espaços, né? Mas no final, a defesa conseguiu controlar as ações para ganhar o jogo e isso é muito importante. Obviamente, garantiu essa primeira vitória do time. Da equipe do Curitiba Lions, como eu falei, eu acho que foi um ataque que foi literalmente se não tá quebrado, você não arruma. Antes da interceptação estava funcionando muitas vezes, depois continuou funcionando, mas eu acho que pro restante do campeonato o time vai ter que trazer mais coisa. Tem mais 3 jogos aí para jogar, as defesas do outro lado vão ver isso também. Então você tem que se adaptar, você tem que tentar trazer coisas diferentes. Eu acho que o Breno como corredor é algo que você pode trabalhar ainda mais, de repente encaixar mais algumas corridinhas desenhadas com ele, ou usar jogadores em espaço para que ele possa ser utilizado dessa forma. A defesa, eu acho que a defesa, de certa forma, fez um jogo bom, né? Forçou boas paradas no jogo terrestre, não cedeu tantos espaços assim, né? Tanto que um dos 2 touchdowns veio nos special teams, mas é aquilo, né? Faltou um pouco para finalizar algumas jogadas, mas no geral foi um jogo bom. Manteve o ataque vivo, né? Durante toda a partida, eu acho que é justo a gente falar isso. Sofreu um pouquinho ali com algumas corridas do Galina, né? Deu alguns espacinhos, né? Mas eu acho que foi um jogo bom, né, dadas as devidas proporções e, mais uma vez, foi um jogo de detalhes. Eu acho que era uma questão de encaixar um pouco melhor aqui, né, o ataque fazer uma coisa diferente ali e, principalmente, cuidar melhor dos special teams, né? O Curitiba Lions, além de perder o extra point, teve chances de field goal que não foram aproveitadas, né? Quando a gente coloca na ponta do lápis, aí coloca na balança, teriam sido diferencial para o time vencer esse jogo. Bom, indo agora para SPFL, né? Foram 6 jogos nesse final de semana, né? 6 jogos em 4 locais diferentes. Então, SPFL aí com muitos jogos pra gente já falar. Tivemos a abertura da Série Prata, abertura da Série Ouro, né? Então, vamos começar falando da Série Prata, né? Tivemos a vitória do Cannibals, 14-12 contra o Vikings Berserker, né? A categoria de base do Vikings, por assim dizer. Gostei muito do jogo, eu acho que o começo do jogo foi um mix de emoções, eu acho que foi inclusive aí que o Cannibals tem o seu maior mérito, porque soube explorar o nervosismo do lado de lá, primeiro recuperando um punch, né, num erro do retornador da equipe do Vikings e capitalizando com um touchdown na sequência, e na campanha seguinte, num punch da equipe do ABC, conseguiu retornar para touchdown ali e conseguiu ali estabelecer 14-0, que foram os únicos pontos da equipe, inclusive, no jogo. Então, o começo do jogo foi muito importante para a equipe do Cannibals, né? Conseguiu controlar aí essa vitória. Para a equipe do Vikings, eu acho que o principal aprendizado não é sobre como você começa, é sobre como você termina, né? Porque esse nervosismo baixou, o time conseguiu controlar um pouco mais as ações, conseguiu defensivamente parar a equipe do Cannibals, ofensivamente teve bons e maus momentos, né? Uma equipe que testou alguns quarterbacks, o Vela acabou sendo mais utilizado, teve boas conexões, teve algumas corridas legais, teve uma interceptação ruim ali, mas eu acho que ele foi o QB que teve o melhor momento, né, do jogo como um todo, e eu acho que a equipe cumpriu muito do seu papel nesse primeiro jogo, né, que é ser competitivo, que é brigar até o final, mas, né, os special teams, mais uma vez, em mais um jogo que eu tô comentando aqui, special teams foram um fator, tanto pelo retorno para touchdown, quanto pela questão de extra points pós-touchdown. Mas eu gostei muito do jogo, eu acho que o time do Vikings Berserker é rápido também como o time principal, então você vê que é um time que tá moldando jogadores bem parecidos com o seu estilo de jogo. Gostei da defesa física, que foi se ajustando rápido. Algumas faltinhas dos dois lados que eu acho que atrapalharam um pouco mais, mas num plano geral eu gostei. E do Cannibals, eu acho que fica realmente um parabéns, né? Uma equipe que veio no ano passado pro Full Pad, né? Um projeto que vem do flag 8x8 e 9x9, né? Então, assim, o time que tá aí com essa base do flag que foi pro equipado, né? Mais jogadores, um time que tem um estilo de jogo bem equilibrado, consegue correr, consegue passar, não se arrisca demais, não verticaliza muito o jogo e conseguiu fazer o suficiente para ganhar. Acho que o ataque ficou devendo um pouquinho? Acho. Eu acho que o ataque precisa, de repente, arriscar um pouco mais ou ter um pouco mais de consistência. Varia bastante, tenta coisas diferentes, mas faltou um pouco mais de consistência, né? E vale a gente dar o mérito, porque quando teve ali uma campanha na Red Zone, pontuou. Então acho que é um jogo bom para a defesa do Cannibals também. Acho que é uma defesa que
tá naquele aprendizado ainda do processo do equipado, né? Alguns tecos um pouco altos, uma jogadinha ou outra ali que se atrapalha, mas uma equipe que fez um bom jogo, conseguiu inclusive garantir a vitória, né? Teve turnover no segundo tempo que foi muito importante e controlou as ações ali para garantir o último turnover on downs que deu a vitória para a equipe do Cannibals. Indo agora para a Série Ouro. Tivemos 2 jogos que abriram a Série Ouro, um para cada grupo. Vamos começar falando de Franca Carrascos 47-0 no Moca Destroyers. Bom, primeiro de tudo, o Moca tá muito pior do que eu imaginava. Eu imaginava que o time poderia ter problemas, porque a gente sabe que muita gente saiu dali pós-SPFL, né? Tem alguns jogadores veteranos ali dentro daquele elenco, né? Piveta, Princesa, alguns outros jogadores ali que a gente conhece por nome, que a gente já vê jogar, né? Então, assim, era um time que a gente imaginava que talvez fosse cair, optou por jogar com o Jonathan como quarterback, né? Ele que foi improvisado ano passado e, ao que eu entendi, é um cara que está se dedicando mais à posição, então teve a oportunidade nesse primeiro jogo, né? O Stock estava na partida, mas não jogou, né? Não estava nem equipado, o cara que foi o quarterback titular do Moca por bastante tempo. E assim, foi um time que jogou muito mal, né? O ataque não conseguiu avançar de jeito nenhum, se eu não me engano teve no máximo 2 first downs o jogo inteiro. Não conseguiu correr com a bola, não conseguiu passar a bola. Franca sempre achou formas de parar a equipe do Moca, que tentou ali em vários momentos fazer coisinhas diferentes, mas, né, não achou formas de pontuar e cedeu pontos, né? Foram 3 interceptações e 2 delas acabaram virando pick six, né? Uma delas inclusive do Lucas Augusto, né, que teve a primeira do jogo e também depois aqui virou uma das pick six da partida. Então, pro Moca, foi um jogo muito difícil, muito, muito ruim. Eu acho que o time precisa realmente se organizar mais, né? Como a gente sabe, a Série Ouro desse ano, todo mundo vai jogar pelo menos no wildcard, então a equipe tem mais 2 partidas garantidas, vai jogar contra o Tatuapé Monsters e, né, joga provavelmente o wildcard, né? Não deve ir direto para a semifinal tendo uma derrota, ainda mais pela questão de saldo, mas é uma equipe que tem muito a melhorar, a verdade é essa. Fica difícil a gente tentar achar muitas justificativas. A defesa começou bem, começou com turnover, na segunda campanha forçou ali um punch, mas depois também o Franca foi se achando, correndo, passando, não conseguiu mais parar o ataque adversário também. Então é um time que como um todo tem que melhorar, né? E tem muito espaço para melhorar, né? O Cabral falou que na entrevista, que não foi pro YouTube porque o meu microfone falhou na hora, inclusive já falei para ele, pedi desculpa para ele, tanto para ele quanto pro Jonathan, que é um time que tá muito mesclado, é um time que tá muito novo, então é um time que ainda tem que se ajustar a muita coisa, estudar muito e treinar bastante, né? Então eu acho que o Moca vai passar aí por algumas dificuldades dentro da Série Ouro, né, até conseguir ser competitivo, né? Vamos ver se até o seu terceiro jogo a equipe consegue trazer um futebol americano melhor. Do Franca Carrascos, eu acho que assim, a equipe tem todo o mérito do mundo, porque não quero diminuir a vitória de Franca, né, por quase 50 pontos. O João Vitor, 5 TDs totais para ele, né, 3 correndo, 2 passando, algumas conversões de 2 pontos, várias corridas do camisa número 8. Então, assim, uma equipe que soube usar o que tem de melhor, né? Gostei porque a gente viu mais variações ali de receivers e da velocidade do time como um todo, tentando fazer ali read options, triple options, passando bem a bola. Eu acho que o João, ele ainda tá trabalhando um pouco mais a força no braço dele, você vê algumas inconsistências ali para passes um pouco mais longos, ou às vezes falta um pouco de força em passes que não precisaria de tanta força, mas eu acho que o time como um todo trouxe um ataque muito melhor, essa é a verdade, conseguiu de certa forma operar muito bem, né, e traz muito da variação que a gente falava que o time precisava ter para ser mais competitivo. A defesa como um todo anulou o ataque do Moca, como eu falei, foram 3 interceptações, o time forçou muita pressão, forçou sack, não deu espaços, né? E eu acho que é um time que de repente pode despontar como candidato legal dentro dessa Série Ouro. Tem velocidade, a defesa começou jogando bem, os special teams fizeram um trabalho legal para deixar o Moca lá atrás também em algumas situações, e é manter a organização que o time precisa ter para competir dentro dessa Série Ouro. E eu falo isso porque no outro jogo, né, da Série Ouro tivemos o jogo entre Guarás Futebol Americano e São Paulo Storm, né? Vitória da equipe do Guarás, 19-6. O Guarás que jogou em casa, né, jogou em Areiópolis e fez uma grande partida nos special teams, mais uma vez vou destacar, né, os punts da equipe muito bons, colocando o Storm lá atrás, 2 safeties aí que vieram de campanhas em que o Storm começou com posição muito ruim, então
um grande trabalho aí dos Special Teams, né, que de uma maneira geral conseguiram fazer muito nessa construção dessa vitória. Como eu já sabia, né, o time esse ano tem uma mudança de quarterback, o Marcílio agora é o QB, né, o Taveira não tá mais com a equipe. O Marcílio, eu acho que ele traz mais com o jogo de pés dele, é um cara que pode estender mais jogadas, é um cara que produz, né? Logo na primeira campanha a gente viu ele estendendo uma jogada que provavelmente seria um sack e transformando ela num passe para touchdown, mas é uma faca de dois gumes. Eu acho que o Marcílio também, por conta disso, ele se arrisca um pouco mais, né? A primeira interceptação foi um pouco disso, a segunda acho que foi mais um erro de leitura dele na hora do passe, mas, né, o time consegue com o Marcílio manter a cara que tinha da época com o Taveira, né? Com o adendo de você ter ali situações em que você pode desenhar corridas com um quarterback, ou um quarterback que vai conseguir estender jogadas, seja com as pernas, ou correndo com a bola, ou estendendo até achar alguém livre de uma forma, né? Então acho que não foi o melhor dos jogos do Marcílio, mas ele fez um jogo bom, um jogo sólido para o ataque mover as correntes ali em vários momentos. Da defesa, uma defesa que jogou muito bem, cedeu poucos espaços, né? O Storm correu em alguns momentos ali com o Kuririn, que achou algumas formas ali, bom trabalho da OL, mas no geral, eu acho que o Guaraz entendeu rápido o estilo aéreo do São Paulo Storm, gerou muitos sacks por conta disso. Toda vez que o Gustavo segurava a bola meio segundo a mais, já tinha um sack, né? O Ismael com uma grande partida, né? Acho que foram 2 ou 3 sacks para ele, inclusive um strip sack, né? Que ele mesmo recuperou. E um jogo muito bom. Eu acho que o front teve uma partida muito, muito forte, né? Teve também um safety aí na conta desse front. Meu único problema é que eu acho que o Guaraz foi um time que cometeu muita falta, né? Faltas que precisam ser reduzidas, e foi um time que sofreu ali na red zone, né? O time poderia ter mais 2 touchdowns na conta, que acabou não tendo, né? Um foi a interceptação que o Marcílio sofreu, e o outro foi ali um turnover on downs que a equipe sofreu já no finalzinho do jogo, acabou não pesando tanto. Acho que a situação também fez a equipe arriscar, mas, né, você precisa transformar idas à red zone em pontos, né? Seja com field goals ou seja com touchdowns. Mas, em geral, acho que o Guaraz trouxe um jogo muito bom. Eu acho que ainda é dentro do que a gente esperava, o melhor time da Série Ouro. A gente ainda tem um jogo para ver, né? Que vai ser... acho que vai ser... Inclusive, eu não sei se é Storm e Werewolves ou se é Guaraz e Werewolves, né? E a gente ainda tem que ver o Werewolves e o Monster jogar. Mas eu acho que o Guaraz deve continuar ali como primeiro, por enquanto. Bom, falando do Storm, né? Gustavo é o quarterback da equipe por mais um ano, jogador que chegou em 2022 e tá aí no seu 3º ano já no comando do ataque. Eu acho que, como um todo, né, o Storm não foi ruim no jogo, né, nem no ataque nem na defesa, mas, né, não teve a consistência que precisa ter para vencer. Eu acho que o Gustavo teve alguns momentos de bons passes, eu acho que tiveram alguns drops ali que a gente tem que considerar. A linha ofensiva teve alguns bons momentos correndo com a bola, um ou outro que deu um pouco mais de tempo para o Gustavo, mas o sistema ofensivo do Storm, muitas vezes ele não se encaixa, né? É um sistema que tem muito de você fazer um fake pass para depois você tentar soltar essa bola, e acaba, muitas vezes isso não abre tantas opções, porque o time... O fake pass, né, ele é uma coisa que só faz sentido, né, você fazer eventualmente. Se você faz ela o tempo todo, né, eu acho que fica um pouco manjado para você marcar, né? E é um estilo que acaba favorecendo talvez ali fronts adversários, né? A mandar uma blitz, a achar um espaço, né? O Guaraz começou a fazer isso porque, mais uma vez, no que fez o pump, né? O fake, e a bola não saiu da mão do Gustavo, até alguém realmente ficar livre, acaba sofrendo um sack. Jogo corrido, como eu disse, teve alguns momentos com o Kuririn, mas não teve ali muita consistência também para o time poder se basear nesse jogo terrestre. O TD foi do Gustavo Oliveira, né? Acho que é o Esguicho, se eu não me engano, que teve ali uma boa jogada, né? Quebrou um tackle num passe curto e levou para endzone. Mas eu queria falar muito do jogo do Gustavo Cabral, né? Tem muito de Gustavo nesse time do São Paulo Storm. Gustavo Cabral teve um jogo bom, gostei do que eu vi dele, não lembro dele no ano passado. Mas um jogo bom, um jogo sólido, foi uma opção ali interessante, e o Storm está começando aí a desenvolver esses jogadores que individualmente podem fazer algumas jogadas. E da defesa, como eu falei, foi uma defesa que forçou turnovers, foi uma defesa que parou quartas descidas, foi uma defesa que conseguiu em alguns momentos se achar, mas no geral não conseguiu parar o Guaraz, né? O Guaraz conseguia sempre de alguma forma achar algumas coisas. É um time que pode competir. Eu acho que ele pode competir nessa Série Ouro. Eu acho que é um time que tem dentro do seu elenco jogadores que podem fazer isso. E talvez esse primeiro jogo já tenha sido um bom aprendizado, né, para o que a equipe tem pela frente. Vai encarar o Werewolves,
né? E depois aí a gente tem provavelmente o wildcard para a equipe do Storm, né? Eu falo isso porque, gente, as vagas diretas, né, de semifinal são as duas melhores campanhas, né? Então, eu imagino que uma equipe que vença dos jogos, né? Ou vai depender muito de saldo. Eu acho que Franca largou bem, porque enfiou 47. Então acho que estamos a ver, né? Mas eu acho que o Storm ele vai brigar mais diretamente por uma vaga de wildcard. Indo para a série Diamante, né? São 3 jogos da série Diamante, né? Os 3 jogos do grupo B, né? Então, inclusive, essa semana, né, já deve sair, né, um power ranking da... Essa semana não, né? Porque já tá muito em cima. Semana que vem a gente já deve ter um power ranking da série Diamante, né? Com todo mundo jogando pelo menos aí uma vez. Alguns times vão jogar 2, né, essa semana. Mas, vamos falar então primeiro de Vikings 38, Caraguá Ghost Ship 7. Foi um jogo tecnicamente com muitas faltas também. Eu acho que é começo de temporada, a gente está tendo ainda muita falta, né, de ritmo de jogo. As equipes acabaram treinando no começo de ano e tudo mais, né, não tem falta. Então algumas vezes alguma coisa que você está fazendo na hora do jogo acaba sendo penalizada e você vai ter que se ajustar. A defesa do Vikings, apesar de um bom jogo, tem um sinal amarelo aí que desde o ano passado é uma defesa que comete muita falta. E assim, às vezes numa sequência, né? O próprio TD do Caraguá Ghost Ship veio numa sequência de faltas, teve ataque ao passador, 2 interferências de passe, acho que teve um offside. Então assim, é uma defesa boa, só que às vezes tem um apagão e começa a cometer muita falta, né? E assim, contra o Caraguá custou um touchdown. Próximo jogo contra o Steamrollers pode custar a partida. Então eu acho que é um time que tem bons jogadores na defesa, tem muita gente física ali, é um time que sabe o que está fazendo, mas precisa reduzir essas faltas para não ser punido nos jogos maiores, né? Do ataque da equipe do Vikings, eu gostei do trabalho da linha ofensiva. Eu acho que a OL fez um bom jogo, independente de quem estava correndo com a bola, ou quando a equipe tentou fazer ali aquela muita jet, né? Então, usou os seus jogadores rápidos, né? Vamos dizer assim, muito bem, né? Tanto para correr pelo meio quanto para correr por fora, seja com jet sweep, seja como fosse. Eu acho que o time conseguiu achar formas de correr bem com a bola. No jogo aéreo, eu achava que o time ia estar um pouco melhor. Eu entendo que tem algumas chegadas ali, né? O Brown, o Lacra, né? Então você tem que dividir muito snap, muita gente aí vai estar dividindo carregada. O próprio Wilson, né? Que era QB ano passado, virou tight end, inclusive teve um touchdown bem bonito na conta dele. Mas eu acho que também por talvez ser o primeiro jogo, né? Mas eu imaginava um ataque um pouco mais alinhado, um ataque aéreo um pouco mais pronto para esse começo de ano, e o Hummel não teve tanta conectividade com seus recebedores, né, nesse jogo. Eu acho que pode melhorar, tem tudo para melhorar, tem jogadores bons para melhorar e um bom quarterback também. Então, dá para melhorar. Eu acho que o jogo terrestre ele acabou chamando muito mais atenção e o jogo aéreo deixou a desejar em alguns momentos, mas terminou com um touchdown passado do Hummel, se eu não estou enganado, acho que foi um só. E uma boa vitória da equipe do Vikings. Eu acho que são pontos de atenção. A defesa me preocupa mais que o ataque nesse momento, a questão das faltas. Eu acho que pode ser algo que vai prejudicar mais o time, talvez num outro jogo dessa SPFL. Do Caraguá Ghost Ship, eu acho que assim, tive uma surpresa do Gui como QB, né? O Gui, que é o head coach da equipe, né? Já tinha sido QB em outras oportunidades, mas não estava jogando mais, voltou como QB. Não teve um bom jogo, né? A verdade a defesa do Vikings é boa, gera pressão, forçou ali muitos erros, né? Forçou, se eu não me engano, acho que 2 interceptações. Então, um jogo bem complicado para o Caraguá, como eu já imaginava. Eu acho que é uma equipe que sentiu a fisicalidade da série Diamante, né? Muita gente relatou de jogadores ali que acabaram sentindo alguma coisa durante o jogo. Então é um time que tem que se ajustar também ao físico da primeira divisão. Eu tinha falado para vocês que o Caraguá vai estar aí num aprendizado muito grande desses 5 jogos. O ataque, apesar de não ter conseguido ter tanto ritmo, né? Quando a defesa adversária cometeu muitas faltas, entrou na endzone ali, teve aquele quarterback sneak do Gui, então todo o mérito para a equipe, né? O primeiro touchdown do Caraguá Ghost Ship na primeira divisão, mas, né, foi um jogo muito complicado para o ataque. E para a defesa, eu acho que a defesa aérea teve ali seus momentos, né? Teve um passe desviado na endzone que estava na mão do Lacra, que o corner tirou muito bem. Eu acho que o Vikings também não teve o melhor dos seus jogos, né, em questão de precisão, então a defesa conseguiu não ser tão exposta. O jogo terrestre sofreu um pouco, tiveram vários momentos ali que o Vikings conseguiu correr muito bem com a bola. E é um processo para essa equipe do Caraguá. Eu acho que, como eu comentei,
O time no quinto jogo tem que ver e ter jogado melhor que o primeiro. Eu acho que esse é o grande objetivo da equipe. Eu acho que o Vikings é um bom time para você medir isso, porque como eu falei, é um time que está numa crescente, é um time que quer brigar por voos maiores dentro da SPFL, e 38-7 foi o placar final, aí boa vitória para a equipe do Vikings contra o Caraguá Ghost Ship. Indo agora para Moura Lacerda Dragons contra Leme Lizards, 33-14 para a equipe do Dragons, né? Jogou no campo do Moura Lacerda, né? Lá em Ribeirão Preto. Uma boa vitória que poderia ter sido mais tranquila. Eu acho que os 14 pontos aí podem assustar ou até enganar. Né? Leme teve um segundo tempo melhor quando o Dragons tirou o sample, né? E a equipe acabou não conseguindo render da mesma forma, principalmente no ataque. Teve uma pick six, depois uma outra interceptação que colocou o Leme numa boa posição, que virou um touchdown. Mas uma vitória sólida da equipe do Dragons, né? O Darius Sample chegou e mostrou, né, o que a gente viu no vídeo dele, né, jogando na Liga da Alemanha. Eu acho que é muito cedo, obviamente, foi só o primeiro jogo, mas ele de uma maneira muito, muito tranquila fez um jogo bom. O primeiro passe dele na partida foi o TD do Klaus, conectou muito bem ali, correu com a bola só quando não tinha opções, né, que é também uma coisa que a gente já tinha visto no vídeo dele, né? Não é um cara que tem muita corrida desenhada para ele, mas, né, quando precisar, ele vai correr. Ele teve 2 corridas, eu acho, para quase 40 jardas, ou mais de 40 jardas, alguma coisa assim. Então, eu acho que um jogo muito tranquilo, né? E assim, eu acho que o mais importante, o que mais chama atenção é a diferença de quando ele não estava no campo. Eu acho que o ataque do Dragons, ele se mostrou muito desorganizado sem ele estar no campo, né? Não sei se necessariamente era por ser o segundo tempo, rodando outras peças e tudo mais. Mas assim, a diferença foi muito gritante. Ele voltou no final do jogo e na campanha que ele voltou teve o touchdown. Então eu acho que assim, mostra um pouco do porquê ele tá lá, entendeu? Porque de repente se ele não tá lá, o jogo poderia ter se complicado de algumas formas. O jogo terrestre do Dragons também é um baita positivo, né? Foram quase 9 jardas por carregada que a equipe conseguiu ter. O Festúcia, que voltou para a equipe, voltou como running back, né? Marvila e Tortorello não estão no elenco esse ano, então o Festúcia aí aceitou esse desafio e para mim foi uma baita estreia. Eu acho que ele não é só um receiver que está alinhado como running back, ele corre bem com a bola, achou espaços, trabalhou bem com a sua linha ofensiva e no jogo aéreo é um cara que vai somar, né? Conseguiu pegar alguns passes, teve um touchdown recebido ali na conta dele, então acabou sendo uma situação forçada por conta das saídas de jogadores, mas que o Festúcia respondeu muito bem a situação. A defesa, jogo bom, jogo sólido, né? O Leme jogou com o Gabriel, né? A grande maioria do jogo. O Gabriel, que é um cara que, se você vacilar, ele vai sair do pocket e vai correr com a bola. É um cara que tem um braço bom, mas não deu muitos espaços, foi minando, não deixou o jogo terrestre aparecer, né? Teve uma interceptação ainda na conta do João Arruda, né? Que teve 6 tackles e a interceptação. Então, assim, um jogo muito só. O jogo dos Dragons foi sólido, né? Eu acho que Leme, a gente tem que dar o parabéns porque foi uma equipe que se manteve ligada até o final. A pick six é uma prova disso, o touchdown no final do jogo é uma prova disso, mas foi um time que não conseguiu ritmar o seu ataque. Eu acho que fisicamente é um time que peca em alguns momentos, e esse foi um desses momentos, esse jogo, mas é um time que precisa achar formas de usar os seus melhores jogadores em velocidade, com passe curto, seja lá o que for, e a defesa também vai ter que dar um próximo passo aí na velocidade e na fisicalidade, se quiser brigar por uma das vagas de playoff. Para fechar o nosso vídeo, temos a vitória do Spartans 31-0 contra o Corinthians Steamrollers. É uma vitória que não me surpreende, mas me surpreende um pouco o placar. Eu, se eu não me engano, tinha colocado 21-7. E assim, o Corinthians Steamrollers tem uma situação de quarterbacks que é bem problemática para esse ano, né? O time que tinha 3 nomes que a gente estava ouvindo mais, né? Que eram o Manu, o Lobo e o Suman, né? O Suman e o Lobo não estavam no jogo. A gente tinha o Manu e o Riveles só. O Manu começou o jogo, depois o Riveles entrou, depois o Manu entrou, depois o Riveles jogou basicamente o segundo tempo, o Manu jogou a última campanha. Então é uma situação de quarterbacks ali um pouco complicada para a equipe do Corinthians Steamrollers,
que vai ter que se ajustar, né? E acabou pagando um preço por você ter ali talvez essa inconsistência na posição, ou não saber quem é o seu cara, né? Porque a defesa do Spartans fez um grande jogo, gerou pressão, forçou sacks, roubou a bola algumas vezes da mão do Corinthians Steamrollers, né? Do Manu. Depois teve, eu não sei se o Rivelis teve interceptação também, mas ele teve um strip sack do Xuxa. E o jogo terrestre acabou não conseguindo compensar. Né? Então, assim, o Ferrari não conseguiu ter uma partida muito boa. A OL teve pouquíssimos momentos em que conseguiu empurrar a defesa do Spartans. E aí obrigava o time a tentar passar a bola, tentar fazer coisas diferentes e não conseguia. Né? Não conseguiu ter um jogo muito bom, ter um jogo muito sólido. Né? O começo do jogo foi um pouco tenso. Né? A gente teve uma primeira ejeção da parte do Corinthians Steamrollers, num tackle totalmente fora da jogada. A arbitragem também já, na concepção, foi o targeting ali, mas eu acho que a própria arbitragem também já queria evitar que o jogo talvez esquentasse. Depois tiveram mais 2 ejeções, uma para cada lado, né, em situações diferentes, é bom a gente reforçar. Mas eu acho que o jogo para o Corinthians não foi bom, né, em muitos fatores. A defesa, de certa forma, até conseguiu ter algumas boas jogadas. Né? O jogo aéreo do Spartans não encaixou muito bem. Né? O jogo terrestre encaixou legal. Então eu acho que o Corinthians tem aí um desafio também para ajustar essa defesa terrestre. Encarou uma OL que está bem mudada do ano passado. Então isso também pode ter sido um fator. Mas, né, eu acho que o Corinthians Steamrollers teve um começo muito abaixo até do que o próprio time provavelmente imaginava, né? Um time que estava com expectativa de trazer um jogo mais forte, de trazer um jogo mais físico, um jogo mais pegado, e não conseguiu corresponder a essas expectativas, né? Então eu acho que assim, o ataque tem que achar formas de ficar em campo, porque uma das questões da defesa também é ficar no campo tempo demais, né? Você cansa, você não se ajusta, você não tem tempo de conversar para melhorar. Então, assim, o ataque vai ter que achar formas de melhorar, a defesa também tem que achar formas de gerar mais pressão, de tentar forçar mais erros. Teve um sec ou outro ali também, mas no geral foi um jogo bem abaixo da equipe do Corinthians Steamrollers. Né? Nos Special Teams teve até um fake punch que deu certo, mas depois teve um que o snap veio ruim, o Emerson errou, então acaba aí ficando esse saldo bem negativo para o Corinthians no primeiro jogo. Da equipe do Spartans, eu acho que assim, foi uma vitória sólida, era uma vitória que estava engasgada para a equipe do Spartans. Uma equipe que veio com a proposta de correr muito com a bola, de ser muito físico. Né? Foram 3 chegadas ali na OL, né? O Vilas, o Yuri e o Shogun, né? O Agun, que também chegou agora para a equipe do Spartans. Então, 3 caras que são jogadores muito bons. O resto da OL fez um grande trabalho, né? Renan, Léo, o Brunão, o Sampaio. Então, assim, foi um time que conseguiu fazer um jogo muito melhor na linha ofensiva do que a gente viu em vários momentos do ano passado. Né? Sheik correu para 3 touchdowns, Branco correu para 1, JP teve boas corridas também em vários momentinhos desse jogo. E, assim, foi um jogo sólido, né? Eu acho que o jogo aéreo ficou devendo. Eu acho que o Mamão não conseguiu achar muito ali durante o jogo. O Mega teve uma recepção ali que ele transformou num first down, né? O Clemente não foi muito acionado, quando foi acabou sofrendo falta. No final do jogo com o Moba, o time conseguiu passar bem a bola, mas ali já era uma situação de jogo ganho, e eu acho que é um time que mostrou a fisicalidade que tem dos dois lados da bola. A defesa, como eu já falei, teve interceptação do Pita, depois teve strip sack do Xuxa, bloqueou ali um punch, conseguiu sempre achar formas de anular o ataque adversário, e eu acho que essa é muito a cara desse time, dessa defesa, né, que também tem ali algumas peças novas. Mas um jogo bom, eu acho que foi um jogo bem tranquilo, o Spartan de certa forma controlou, e uma vez que abriu o placar, não parecia que ia perder mais o jogo, né? Acho que o time controlou bem as ações. E vale 2 destaques legais para os Special Teams. Primeiro é o Pedrinho, né? Pedrinho foi 5 de 5, né, nos seus chutes, né? Foram 4 extra points e um chute de 30 e poucas jardas, se eu não estou enganado. E também o Patrick, né? O Patrick teve um bom jogo ali nos Special Teams, né? Tacleando, acho que foram 5, 6 tackles, pelo que me passaram. Então vale a gente mencionar também, falei muito de Special Teams nesse vídeo, eu acho que vale a gente mencionar também nessa vitória da equipe do Spartans. Bom, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal,
deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Essa camisa de hoje, eu queria agradecer mais uma vez ao Thiago Mundi, né? Essa camisa do Piratas, lá de Minas Gerais, né? Que ele também me mandou, então muito obrigado, né? Estou usando todas as camisetas e presentes que chegaram. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links estão todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser me ajudar a continuar criando esse tipo de conteúdo, você pode ir lá no meu Apoia-se, onde você me ajuda e garante conteúdos antecipados. Beleza? Tamo junto e até a próxima!